orar mais uma vez com você. E enquanto nós estávamos louvando, eu fiquei pensando o quanto esta mensagem da ressurreição é uma mensagem que o inferno não quer que seja conhecida. Esse mundo é um mundo onde prevalece a morte, onde prevalece a limitação humana, onde prevalece o pecado. Mas o reino espiritual que está sobre esse lugar é um reino que anuncia vida. E existe um poder maravilhoso na ressurreição dos mortos. E eu preciso crer nesse poder, eu preciso viver este poder. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, mas feche mais uma vez os teus olhos agora. E peça para o Senhor colocar fé no seu coração. Falar sobre ressurreição é falar de algo sobrenatural. Ressurreição não acontece todos os dias, diante dos nossos olhos. Ressurreição é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. E nós estamos debaixo desta verdade. Nós carregamos esta mensagem da ressurreição. Peça para o Senhor abrir os teus ouvidos e abrir os teus olhos espirituais, para você receber essa palavra. É uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa. Deseje viver intensamente e profundamente essa palavra na sua vida. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, Deus. Pai querido, nós colocamos os nossos olhos em Ti agora, Jesus. Nós pedimos, Deus, para que toda a nossa atenção esteja em Ti, que nada nos distraia, Jesus. Que o Senhor prepare o nosso espírito, Jesus, para recebermos a Tua palavra, Pai. Deus, que a voz do Seu Espírito seja discernida pelos nossos ouvidos. Deus, abrimos o nosso coração para a verdade da Tua palavra. Nós declaramos que ela é a verdade a nosso respeito. E nós a recebemos, nós a acolhemos com mansidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês o texto de Filipenses, capítulo 3, do verso 7 a 11. Neste mês da ressurreição, nesse mês da Páscoa, nós estamos falando no tema Porque Ele Vive. Semana passada eu falei que a ressurreição é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos pregar essa mensagem da ressurreição. A morte não deteve Jesus. A morte não venceu. O mal não prevaleceu. Pelo contrário, a morte foi vencida pela cruz. E a cruz hoje está vazia, o sepulcro está vazio, e o inferno está sendo esvaziado por causa deste poder da ressurreição que Deus confiou à igreja de Jesus Cristo. E aqui tem uma palavra de Paulo, onde ele vai falar sobre o desejo que ele tinha de conhecer a Jesus. E ele continua então a narrativa aí do capítulo 3, dizendo o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só volta no verso 10 ali para mim, por favor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Este era o desejo de Paulo. Era por isso que o coração de Paulo pulsava.
porque ele entendia que a ressurreição foi a manifestação do maior poder que poderia existir sobre a terra. O maior de todos os poderes é o poder de trazer à vida aquilo que está morto, não é verdade? Será que existe algum poder manifesto que seja maior do que esse? Trazer à vida aquilo que está morto? Não há. Este é o maior de todos os poderes. Quando a gente vai lá para os enfrentamentos, né, as guerras narradas no Antigo Testamento, ou mesmo para aquela série de pragas enviadas por Deus, ali no Egito, para libertar o povo de Israel, aquilo era uma guerra de titãs, né? Eram os deuses em guerra, era o mundo espiritual confrontando para saber qual era o Deus maior de todos os deuses. E em muitas passagens da Bíblia, a gente vê Deus se levantando sobre todo o poder e toda a autoridade. E Deus é o único que tem o poder para ressuscitar dos mortos. E por isso que o cristianismo é uma verdade espiritual que tem permanecido e prevalecido por muito tempo. Eu me lembro sempre de uma matéria que foi publicada na revista Veja, bem na virada do milênio. E a pergunta da capa é: o cristianismo irá subsistir ao novo milênio? E daí eu li aquela reportagem e disse assim: esse cara não sabe de nada. Porque ele está falando de alguém, de um Deus e de uma mensagem que é poderosa. A ressurreição é o maior de todos os poderes. E foi isso que foi manifesto de uma forma muito clara naquela cruz. E depois naquela tumba vazia. E como a gente leu semana passada, Jesus se manifestou como ressurreto a mais de 500 irmãos. E como diz lá em Atos, a ressurreição é incontestável, porque de fato houve provas de que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou da morte. E a ressurreição é a evidência de que o reino de Deus está entre nós. Todo judeu, ele acreditava que o Messias, né, ele teria poder para ressuscitar mortos. E de repente vem Jesus e ressuscita mortos. E fala da ressurreição da vida. Ou seja, o reino de Deus, o sinal mais poderoso do reino de Deus se manifestava na pessoa de Jesus. E quando Jesus ressuscitava os mortos, ele estava falando de uma ressurreição para a vida eterna. Porque todas as pessoas que Jesus ressuscitou, morreram de novo, não é verdade? Não permaneceram ressurretas. Mas Jesus viveu na sua própria vida a ressurreição para a eternidade. E por isso que a gente pode cantar que Ele está vivo. E esse é o tema para o nosso culto da semana que vem. Ele está vivo. Ele está vivo desde aquele momento em que Ele foi crucificado naquela cruz e colocado naquela sepultura, onde o inferno disse: vencemos. Matamos o autor da vida, vencemos aquele que anunciava essa mensagem de esperança, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, a pedra rolou daquele túmulo, e Jesus está vivo, Ele subiu aos céus ressurreto e vivo. Eu estava pensando quando eu falava da ressurreição, que na verdade Jesus teve poder de Deus para ressuscitar os mortos. Mas foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus da morte. Sabe por quê? Porque quando Jesus assume a cruz, Ele assume o pecado de todos nós. Jesus viveu sem pecado durante toda a sua vida. Mas naquele momento que Ele sobe naquela cruz e Ele morre como maldito, Ele assumiu todos os nossos pecados. Por isso, daquela cruz, Ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode imaginar o que foi para Jesus viver isto. Aquele que tinha uma intimidade com o Pai. Aquele que viveu em obediência e em comunhão com o Pai. Mas naquele momento na cruz, Deus virou as costas para Jesus. Porque Jesus tinha assumido o pecado.
Mas pelo fato dele ser o Cordeiro perfeito, pelo fato de ele ter obedecido ao Pai até assumir a cruz, obediente até a morte de cruz. Depois que ele morreu ao terceiro dia, Deus manifestou o poder. Deus manifestou o poder. E lá em Atos a gente vai ler várias passagens ali em Atos, onde tanto Pedro como Paulo vão dizer: aqueles a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus experimentou esse poder da ressurreição na sua própria vida. Foi Deus quem removeu aquela pedra. Foi Deus quem trouxe a vida sobre o seu filho, porque o pecado o tinha matado. E é isso que o pecado faz. Lá em Romanos 6:23, um texto que todo mundo, talvez, ou muitos de nós saibamos de memória, diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus recebeu o salário desse pecado. Mas não porque ele houvesse cometido pecado, mas porque ele se ofereceu em nosso lugar. Mas, e todos os mas na Bíblia precisam chamar nossa atenção, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é esse dom gratuito? Esse poder de ressuscitar aquele que está morto. O poder de ressuscitar aquele que está morto. Lá em Atos 5:30, a gente vê, esse é um dos textos, né, mas são vários, aonde é dito: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. E aqui ele está exaltando este poder que habita em Deus, e obviamente é um poder que esteve sobre Jesus, e permanece sobre Jesus, porque ele continua sendo Deus. Mesmo que ele tenha morrido naquela cruz, assumindo os nossos pecados, ele continua sendo o Deus, o Filho de Deus, ressurreto e vivo. Então o poder da ressurreição é um poder que foi manifestado em toda a história da redenção. A ressurreição é a manifestação do poder de um Deus que é todo poderoso. Não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer ou realizar. Deus não se sente impotente ou sem poder. Deus sempre olha para a humanidade e ele sabe que ele carrega todo o poder. E o poder da ressurreição tem essa dimensão, e nós precisamos entender isso. E eu estava me lembrando, passando, sobre toda a Bíblia, e vendo muitas e muitas narrativas na Bíblia que nós temos, em toda ela, que falam a respeito deste poder que foi manifestado, este poder de Deus. E o primeiro poder manifesto nas Escrituras é o poder da criação. O poder do Deus Criador que colocou ordem nesse universo. A Bíblia fala que o mundo era sem forma, vazio. O Espírito de Deus pairava sobre aquele caos. E Deus teve poder de colocar ordem no caos. E daquilo que não tinha figura, não tinha utilidade, Ele criou o mundo. E Ele criou o mundo para que nós habitássemos nele. Pensa nisso comigo. Deus pode colocar ordem em qualquer caos. Quando Deus chama Abraão, fala para ele sair da sua terra e diz para ele, e Abraão já não era jovem, já tinha 75 anos de idade quando ele saiu da terra dele. E Deus fala para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus cumpriu a sua palavra. Uma mulher estéril, um homem de avançada idade, mas Deus fez surgir o filho da promessa. Deus tem poder para cumprir aquilo que Ele diz e cumprir cada uma das promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus se manifestou com o seu poder tremendo quando Ele libertou o povo do Egito. E o clímax daquela libertação foi quando Deus abriu um caminho no meio do mar para que aquela multidão pudesse cruzar a pé enxuto aquele mar.
e deixarem para trás a terra da escravidão. As pragas foram manifestas, a última e mais poderosa praga que mostrou que não há nenhum Deus que se compare ao Deus de Israel. E quando eles estão lá como uma nação diante do mar, olham para trás, os exércitos egípcios perseguindo, Deus fala para Moisés, diga ao povo que marche. Moisés levanta a vara e aquele mar se abre. E o povo passa a pé enxuto. Deus foi o Deus poderoso que cumpriu a sua promessa e levou a nação de Israel a tomar posse de uma terra que ele disse que iria dar para eles, uma terra que manava leite e mel. E quando os espias vão olhar aquela terra, eles de fato constatam, esta é a terra que Deus disse que ia nos dar. E diz que eles trouxeram cachos de uva daquela terra que eram carregados por 2 homens numa vara. É uma terra que produz. É a terra prometida. Só que naquela ocasião eles não conseguiram tomar posse da terra porque eles não creram nesse poder. Eles decidiram olhar mais para os gigantes e para as ameaças do que para o Deus que tinha prometido. Quantas vezes nós somos assim? Nós olhamos muito mais, falamos e focamos nos obstáculos, nas dificuldades e nos gigantes. E deixamos de crer naquele Deus que fez para a gente uma promessa. O Deus que venceu muitas guerras. É maravilhoso você ler a história das guerras em Israel. Existem algumas que foram vencidas poderosamente por Deus. E eu me lembro aqui de uma guerra que Israel estava travando contra os filisteus. E Israel perde essa guerra. E quando se perdia uma guerra como essa, nas civilizações antigas, a mensagem era o seguinte: o Deus de vocês é mais fraco do que o nosso. Então os filisteus estavam lá, os nossos deuses são mais poderosos do que o Deus da nação de Israel. Só que eles decidiram colocar, a Filistia pegou a Arca da Aliança e colocou a Arca da Aliança no templo do deus Dagon, que era o deus dos filisteus. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? A estátua de Dagon estava caída diante da arca. Ou seja, Deus vindicando a glória e o poder que Ele tem. Então, mesmo que muitas vezes nós descremos, mesmo que muitas vezes nós perdemos guerras, isso não significa que Deus não tem poder de vencer todas elas. Muitas vezes nós perdemos as guerras porque não cremos, porque não nos posicionamos, porque não obedecemos, porque não andamos de acordo com a verdade. Esse poder manifesto de Deus levantou profetas. E um dos profetas marcantes do Antigo Testamento foi Elias. Lembram aquela vez que Elias reuniu aqueles 400 profetas de Baal? E era um homem contra 400 profetas. E ele disse, vamos decidir agora qual é o Deus de fato poderoso. O Deus top. Vamos ver se é o Deus de vocês, o Deus Baal, ou se é o Deus que eu sirvo. Olha que coragem deste Elias. E é aqueles profetas de Baal clamando e gritando para que descesse fogo sobre o altar. O que acontece? Nada. E quando Elias monta o altar e ele diz, vamos combinar o seguinte, para a coisa ficar mais emocionante, né? Construir um altar, joguem bastante água em cima do altar. Molhe a lenha, coloca um rego de água ao redor do altar. E daí vocês vão ver quem é o verdadeiro Deus. E Elias ora e o fogo desce do céu. E aquele fogo consome aquele altar, seca aquela água, consome aquele animal. E a madeira molhada que tinha ali, tudo é consumido. E aquele povo tem um testemunho do poder de Deus. De quem é esse Deus? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse foi o Deus que prometeu um Salvador.
Esse foi um Deus que prometeu que Ele mesmo iria intervir na história para salvar uma humanidade que estava perdida por causa do pecado. Esse Deus que, se Ele não intervisse, não iria ter mais um final feliz. Mas Ele prometeu o Salvador. Foi esse poder desse Deus que fez com que uma mulher que nunca tinha tido relacionamento com um homem engravidou pelo Espírito Santo. E no ventre daquela mulher nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Espero que nesse momento você não esteja mais surpreso do poder desse Deus. Porque são tantos testemunhos que a Bíblia nos dá. E daí este que foi gerado no ventre daquela mulher, o próprio Deus encarnado naquela criança, cresce e depois começa a manifestar o poder desse Deus, mas de uma forma muito concreta. Agora é o Deus encarnado que está aqui manifestando ainda mais do seu poder. E daí ele multiplica pães e peixes, e daí ele cura a doença incurável que era a lepra. Ele liberta pessoas de cativeiro demoníaco. É o Deus que anda sobre as águas, é o Deus que cura cegos e coxos. E é o Deus que diz: eu vou ser pregado naquela cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque esta é a promessa do Pai. É isto que as Escrituras dizem. Este Jesus teve poder para ressuscitar mortos, mas este Jesus experimentou o poder da ressurreição dos mortos. Porque ele estava lá como homem morto, no pecado, como o salário de todo o pecado da humanidade que ele havia recebido. Mas ele experimentou no seu corpo o poder de Deus que o tirou daquele lugar. E daí eu pergunto para você, meu irmão, existe alguma coisa impossível a esse Deus que você serve? Pensa numa coisa bem impossível hoje, talvez que você esteja enfrentando. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do poder que ele tem? A Bíblia fala sobre o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens, não é impossível ao Deus que eu sirvo. Porque Ele já manifestou esse poder. Existe algo que esse Deus não possa fazer na tua vida? Existe algum caminho que Ele não consiga abrir? Existe alguma solução que Ele não consiga dar? Existe alguma cura que Ele não consiga fazer? Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, 31 e 32, que é também um outro capítulo maravilhoso da Bíblia, escrito por Paulo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir essa frase aqui, essa última? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora coloca na primeira pessoa, né? Nós é muito geral. Vamos falar, se Deus é por mim, fale isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Estão entendendo a força dessa palavra aqui? Porque um Deus que fez tudo o que fez, registrado nas Escrituras, um Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será que existe alguma coisa que Ele não possa fazer? Se Deus é por mim, quem será contra mim? No verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Olha de novo o final desse versículo, gente. Deus não poupou Jesus por amor. Você acha que Ele vai reter alguma coisa? Você acha que Ele não vai te dar graciosamente tudo aquilo que você busca, que você necessita, e que Ele mesmo quer te dar?
Porque tem coisas que às vezes a gente nem quer de Deus, mas Deus quer nos dar. E são coisas poderosas e profundas. Ele é o Deus que dá graciosamente, porque Ele não reteve o próprio Filho, Ele deu o Filho. Por amor, por causa da graça. Que poder é esse? E daí eu vou fazer uma pergunta prática, porque eu quero que essa mensagem seja muito prática na tua vida hoje, meu irmão. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? O que está roubando a tua paz? O que está fazendo o teu coração estremecer? O que está roubando a sua fé? O que você está enfrentando hoje? Em que circunstância você deseja ver Deus agindo na sua vida? Qual é a guerra que você está travando e que você quer que Deus se manifeste como o Deus dos exércitos, o Deus das guerras? Que luta você está enfrentando hoje e que você quer ver este poder da ressurreição manifestando? Busque isso desse Deus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. E você pode declarar e você pode lembrar a Deus, né? Se assim a gente pode dizer. Você pode lembrar a Deus. Deus, lembra aquilo que você fez lá no passado. O que é meu problema diante disso? Lembra que o Senhor tirou Jesus daquela tumba e trouxe vida onde havia morte. O Senhor pode fazer e eu creio. Declara isso na tua vida. Lá em Isaías 43, verso 11 a 13, olha o que esse texto diz. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Olha, de fato, a gente está lendo um texto aqui, que foi escrito 700 anos antes de Jesus. E Deus já falava por boca do profeta, eu anunciei a salvação e eu a realizei. Por quê? Porque Deus não precisava esperar no tempo para ver se de fato ele ia conseguir que o plano da salvação dele desse certo. Na eternidade esse plano já tinha dado certo. Na eternidade o Cordeiro de Deus já tinha sido morto. Deus não tem problema com o tempo. Aquilo que Deus pensa já aconteceu. E aqui eu vou dar uma dica para você, meu irmão. A fé é isso. É quando você pede a Deus algo, mas na tua mente aquilo já aconteceu. Isso é fé. Quando você vai ler Hebreus 11, todos aqueles homens e mulheres de Deus que alcançaram a promessa, a expressão que se repete é, pela fé. Eles pediram e eles creram. Eles pediram e eles já conseguiam visualizar. É assim que Deus opera. Através daquilo que nós criamos na nossa mente. E aqui o próprio Deus está dizendo, eu anunciei a salvação e já realizei. A salvação vai acontecer. Só vai chegar no momento certo, onde ela vai se manifestar de uma forma concreta. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E ele encerra nesse último verso dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Agora eu quero falar sobre esse poder que eu preciso conhecer na minha vida. Porque é muito lindo a gente ler isso na Bíblia. E talvez às vezes a gente lê algumas coisas assim, e a gente fica falando, mas será que foi assim mesmo? E daí os teólogos de Araque aí, né, que às vezes querem fazer uma teologia, começam a dar justificativa para as coisas. Não foi bem assim, não, o Mar Vermelho não se abriu, né, a coisa não aconteceu assim ou não aconteceu assado, tentando justificar aquilo que é o poder sobrenatural. Ok, deixa eles
perderem o tempo deles buscando aquilo que são provas incontestáveis desse poder de Deus. Mas eu preciso conhecer o poder dessa ressurreição. Quando Paulo fala lá em Filipenses, ele diz, eu considero tudo como perda, eu perdi todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, eu considero tudo isso como refúgio, essas coisas não são mais importantes. Eu entendo que Paulo aqui era um obstinado. Às vezes a gente é obstinado com tanta coisa, né? E quebra a cabeça. Vamos ser obstinados em conhecer a Deus, em conhecer Jesus, em abrir mão de tudo, em dizer que o mais importante, eu preciso conhecer a Cristo. E Paulo ficava inconformado com isso, e ele queria, e ele manifestou isso para a igreja, o meu desejo é esse, o meu foco está nisso, tudo é menos importante. Tudo ocupa segundo, terceiro, quarto lugar, porque em primeiro lugar o meu desejo é conhecer essa graça que um dia me envolveu, essa graça que me salvou, essa voz de um morto que eu ouvi no caminho de Damasco. E daí percebi que ele não estava morto, percebi que aquele Jesus que foi crucificado na cruz por nós, judeus, havia ressuscitado e falou comigo, e manifestou a graça dele sobre a minha vida. Existia um foco em Paulo. E ele fala lá uma coisa curiosa naquele texto, e ele diz assim, e que eu não seja achado diante de Deus na minha própria justiça, na justiça que há na lei. Porque ele não queria saber mais a justiça da lei. Ele queria conhecer a justiça que está pautada na graça. E há uma diferença enorme entre isso, não é? Porque Paulo era um judeu, né? Para ele era tudo na lei. Era tudo baseado na lei. Cheio de justiça própria. Mas agora ele queria pautar essa justiça de Deus na graça. Nessa graça redentora. E ele vai dizer que isso foi tudo muito confuso na cabeça dele. Mas era isso que ele queria conhecer. Conhecer a Cristo a qualquer custo. Independente do quanto isso vai me custar. Ele diz lá, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Ele perdeu a reputação, ele perdeu a posição que ele tinha, ele perdeu as benesses, né, de viver dentro da nata judaica ali, entre fariseus e saduceus. Ele perdeu muita coisa, e aqui ele está dizendo, eu não estou nem aí para isso. Que essas coisas não fazem menor sentido para mim agora. O que eu quero é conhecer a Cristo. E daí ele continua dizendo, e conhecer o poder da ressurreição. Lembra que eu falei semana passada que para Paulo, a ressurreição que era o ponto. Uma morte que não tem ressurreição não faz sentido nenhum. A morte de Jesus fez sentido porque Jesus ressuscitou e ele a venceu. Então para Paulo o foco não estava na morte. Para Paulo o foco estava na ressurreição. O poder de Deus se manifestou e tirou Jesus dentre os mortos. Conhecer o poder da ressurreição que habita dentro de mim e dentro de você, por meio do Espírito Santo. Lembra quando, em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus diz assim para os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Que tipo de poder é esse? Poder para orar em línguas? Poder para testemunhar de Jesus? Poder para curar? Todo o poder que habitou em Jesus habita em nós por meio do Espírito Santo. E aqui Paulo fala, eu quero conhecer o poder da ressurreição, porque aqui que está o ponto. Porque é esse poder da ressurreição que faz todas as coisas acontecerem. A gente estava na nossa célula orando, né, Itana? E daí orando, e a Itana estava orando, né, pelo culto de Páscoa, e pela conversão de pessoas, e daí a gente comentou.
Que desejo de ver esse poder agindo na vida das pessoas, de maneira que elas tenham sede de Deus, elas queiram a Deus, elas tenham uma vida transformada por esse poder maravilhoso. E a gente começou a comentar que muitas vezes não há ambientes de fé. Porque muitas vezes a gente não conhece esse poder da ressurreição. Esse ambiente de fé precisa estar entre nós. Eu creio. E começar a clamar, nós vamos ter uma semana até o culto do domingo que vem. Aliás, já avisando, o culto do domingo que vem, só à noite, 19 horas, ok? Não quero ninguém vir batendo na porta aqui, né, Giovanni? Só às 19 horas. Convide pessoas, ore por esse culto, ore pela presença de Deus nesse lugar. Ora por milagres. Porque, gente, quando a gente vê o poder de Deus agindo, o reino de Deus está entre nós. E as pessoas dizem, Deus está no meio desse povo. Porque esse poder está agindo. Este poder de cura, esse poder de libertação, esse poder de transformação de vida, este poder de ressuscitar alguém que estava morto e trazê-lo para a vida. E Paulo falava isso, é esse poder que eu quero conhecer. A ressurreição, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Lá em João 11:25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra como consequência do pecado, a morte natural, ainda que morra, viverá. E daí ele continua dizendo, não, só esse texto mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição tem nome. E aqui Jesus está usando exatamente aquela expressão lá do Êxodo. Quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. E aqui em João Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui está a nossa esperança. Falar de ressurreição é falar de Jesus. É falar da nova vida que Ele pode nos dar. O que você já experimentou do poder dessa ressurreição na tua vida, meu irmão? Com certeza você já experimentou, eu não tenho dúvida. Se você está aqui e você teve uma experiência com Cristo, você nasceu ou viveu da morte, você estava morto nos seus pecados e você reviveu. Você já experimentou o poder dessa ressurreição. Mas aonde mais você viveu o poder dessa ressurreição? No teu testemunho de fé, quando você pregou para as pessoas, quando você viu Deus libertando a sua vida, quando você foi canal de Deus na vida de pessoas, para conhecer esse poder, eu preciso conhecer a Cristo, porque esse poder habita na pessoa de Jesus Cristo. E daí lá no texto de Filipenses 3, volta lá, Bá, por favor, Filipenses 3, no verso, pode seguir um pouquinho para frente, acho que é o verso 11. Não, volta atrás, isso. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Aqui que pega, né? Porque a gente precisa conhecer também a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Se você quer experimentar o poder da ressurreição, só experimenta o poder da ressurreição quem morre. Quem se identifica com o sofrimento. Quem se identifica com a luta. Quem se conforma com Cristo na morte. E esta é a vida de todos aqueles que seguem a Jesus. Eu experimento, eu me conformo com a morte e daí eu recebo a ressurreição. Nós fomos ressuscitados em Cristo porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas existem muitas coisas dentro de você que pode estar morto hoje também. Coisas que estão mortas. E você está diante desse poder da ressurreição. E você pode clamar ao Senhor.
como aquele Jairo que foi ter com Jesus e disse: minha filha está morta. Vem ressuscitar a minha filha. Ou como a mãe daquele menino que foi ao profeta Eliseu e disse: meu filho está morto, venha ressuscitá-lo. O que está morto na tua vida hoje? E que precisa ser ressuscitado neste poder da ressurreição. Não se conforme com a morte. Não se conforme com aquilo que já morreu. O que aconteceu quando Jesus estava indo com Jairo para curar a filha dele? Na verdade, antes não sabiam que a filha já tinha morrido. Chegam os servos de Jairo ali e falam: não incomoda mais o mestre que ela morreu, acabou a esperança, chega. Nós temos muito dessas pessoas que muitas vezes chegam para nós e falam: isso aí não tem mais jeito. Essa tua causa aí já não tem mais condição. Para de importunar o mestre, já morreu. E daí eu pergunto: qual é o problema? Deus tem algum problema com a morte? A morte para Deus é o fim das coisas. E gente, aqui eu estou falando de coisas que às vezes na minha cabeça podem ser loucas. Podem parecer loucura. Mas se eu creio, eu experimento o poder dessa ressurreição e eu conheço o poder dessa ressurreição, eu posso declarar que mesmo que morra, vai viver. Porque eu creio. Empenhe a sua fé nisso, meu irmão. Não espere que outros tenham fé por você. Creia você e declare isso. Deus está morto, não se mexe, não respira. Essa causa está perdida. Mas não fale isso com a tua boca. Diga: eu creio num Deus da ressurreição. Eu tenho conhecido o poder da ressurreição. E eu vou crer. E eu vou clamar até que eu veja isto que está morto ser ressuscitado. E daí eu vou te contar uma verdade muito importante, é uma coisa muito profunda. Só ressuscita aquilo que morreu. Às vezes tem coisas que Deus permite morrer na nossa vida, para Ele ressuscitar. Vontades, às vezes, que nós temos. Nós precisamos deixar morrer, para que Ele venha e ressuscite. Porque quando Deus ressuscita, é a vida dEle sobre aquilo. Lembra da história de Abraão sacrificando o filho? Deus queria ver onde é que estava o coração de Abraão. Muitas vezes nós precisamos deixar coisas morrerem no nosso coração. Não se preocupe. Mas busque o Deus que tem o poder sobre a ressurreição. E fala: Senhor, está aqui, ó. A minha vontade, meus planos, meus sonhos morreram. Mas eu sei que o Senhor pode ressuscitar esses sonhos. E é nisso que eu me apego. É isso que eu busco. E eu encerro aqui citando o texto de Romanos 8:11. Vou pedir para o pessoal do louvor subir aqui, porque eu quero que a gente cante aquela canção do Ressuscita de novo, porque essa canção tem tudo a ver. Não combinei nada com o Cristiano, mas ele já fez o apelo no começo do culto, mas eu vou terminar o culto também com apelo. Né? Vamos ficar em pé já, para a gente ter esse tempo de resposta. Olha o que Paulo, vamos ler juntos esse texto aqui, meu irmão? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vamos lá? Ok, todo mundo lá? Vamos lá? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Entendeu bem isso aqui? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Qual é o limite que existe na tua vida? Existe algum? Existe algo que esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que habita no teu e no meu coração não possa fazer? Reconheça
que Jesus é o único que tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto no teu coração, de ressuscitar os teus sonhos, de ressuscitar um filho que está morto longe do Senhor, de ressuscitar um casamento que está destruído, de ressuscitar a tua situação financeira, de ressuscitar uma promessa que Ele te deu e de repente você olha para aquela promessa e diz: não vai se cumprir. Nisso a gente confessa a nossa humanidade, em como muitas vezes a gente se abate diante de Deus e a gente olha muito mais as circunstâncias do que coloca o nosso olhar para aquele que é a ressurreição e a vida. E eu quero te desafiar agora nessa manhã a colocar isso diante do Senhor. Feche os teus olhos e comece a pensar naquilo que está morto. Se não está morto, talvez esteja moribundo, à beira da morte. E comece a declarar que Jesus pode ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Peça ao Senhor aquilo que Paulo pediu aqui: eu quero conhecer o poder da ressurreição na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta. Eu quero anunciar o poder dessa ressurreição. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui estamos como teu povo, Jesus, e somos convidados nessa manhã, Deus, a podermos olhar todas as coisas sob a perspectiva do céu, sob a perspectiva do trono, sob a perspectiva das regiões celestiais em Cristo Jesus, aonde nós estamos assentados. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o desejo do nosso coração é te conhecermos e conhecermos o poder da ressurreição, para que nada, absolutamente nada que esteja morto na nossa vida permaneça nessa condição de morte, mas que nós possamos declarar vida. Assim como Ezequiel é desafiado por Deus a profetizar vida sobre aquele vale de ossos secos, e Deus pergunta para ele: Ezequiel, você acredita que pode haver vida no meio desses ossos? Deus, nós hoje estamos sendo desafiados nas nossas próprias lutas. Nós estamos sendo desafiados diante do nosso vale de ossos secos. E o Senhor conhece qual é o nosso vale de ossos secos hoje, Deus. E o Senhor pergunta para mim: você acredita, Reinaldo? Você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Querido, é um desafio para a sua fé. Diga ao Senhor: Senhor, eu creio. Diante desse vale de ossos, diga: Senhor, tu sabes. Senhor, eu creio. Tu és o Deus da ressurreição e da vida. A morte para ti não é nada. Aquilo que acabou, aquilo que morreu, aquilo que deixou de existir, não é nada, porque o Senhor pode trazer vida. E Deus chama Ezequiel a se levantar e a profetizar sobre aqueles ossos. Deus fala: profetiza sobre esses ossos. Comece a profetizar você hoje sobre esses ossos. Declare: esses ossos vão voltar a ter vida. O Espírito de Deus vai voltar a tomar posse desses ossos secos. E este vale de ossos se tornará um grande exército para a honra e glória do Senhor. Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre essas minhas circunstâncias que eu estou vivendo. A morte não deteve Jesus, e a morte não vai me deter em absolutamente nada daquilo que eu busco do Senhor, porque para Deus a morte não é um problema, porque Ele a venceu. Não existe nada neste mundo que seja um problema para o Deus que eu sirvo. E eu declaro, em fé e no poder e na autoridade da ressurreição de Jesus Cristo, eu declaro que tenha vida aquilo que está morto diante de mim. Sopra, Senhor, o fôlego de vida sobre aquilo que está morto na minha vida, Senhor. Talvez a minha vida espiritual, talvez a minha fé. Sopra o fôlego de vida em mim, Senhor. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, Deus.
Em nome de Jesus, Espírito de Deus, enche a nossa vida com esse poder. Pai amado, que os nossos olhos consigam enxergar além daquilo que o natural me mostra, que os nossos olhos possam contemplar e enxergar o espiritual. E eu declaro nessa manhã, eu creio no poder da ressurreição. E eu quero conhecer o poder dessa ressurreição neste problema que eu estou enfrentando. Eu quero testemunhar disso um dia, falando que aquilo que estava morto reviveu. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E mesmo que algo esteja morto, Ele vai trazer vida sobre isso. Eu declaro, Deus, nesta manhã, eu creio nesta manhã, eu confio nessa manhã. E eu quero conhecer e ver o poder da ressurreição sobre isto, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus.